Pessoal, hoje a gente vai falar de zero da função quadrática. Vocês vão ver ao longo desse conteúdo, função, que vai aparecer sempre uma pergunta a respeito do cálculo do zero de uma função, que nada mais é de encontrar as raízes da função, ou seja, o valor de x. Então, nós temos aqui uma função completa, uma função quadrática completa, e geralmente, para a gente encontrar o zero dessa função, a gente iguala essa expressão, no caso aqui, x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero. E lá no nono ano, vocês viram como calcular uma equação do segundo grau, que tanto pode ser pela fórmula de Bhaskara, como pode ser pela soma e o produto. A mais que vocês mais utilizam geralmente é a fórmula de Bhaskara. Soma e o produto também dá para encontrar. Mas vamos aqui pela fórmula de Bhaskara, que é a que vocês estão mais habituados a utilizar. Então, para isso, a gente vai primeiro aqui encontrar o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. E esse b, a e c são os coeficientes da função, ou seja, o a, no caso aqui, é igual a 1, o b, menos 7, e o c, que é 10. Substituindo, nós vamos ter delta vai ser igual a menos 7, que é o valor de b, ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é 10. Então, nós vamos ter aqui, delta vai ser igual a menos 7 ao quadrado, menos 7 vezes menos 7, 49, menos 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. Então, nosso delta vai ser igual a 49 menos 40, igual a 9. Por Bhaskara, nós vamos ter o quê? X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Substituindo aqui, nós vamos ter menos, esse menos da fórmula, o b, que é menos 7, mais ou menos raiz de delta, nosso delta é o 9, sobre 2 vezes 1. Ou seja, nós vamos ter x igual, menos com menos vai dar mais 7, mais ou menos raiz quadrada de 9 é 3, sobre 2, que é 2 vezes 1, nós temos aqui 2. E aí, nós vamos ter x, linha vai ser o quê? 7 menos 3, dividido por 2. 7 menos 3, 4, dividido por 2, isso é igual a 2. Encontramos aqui uma das raízes, né? É igual a 2. Vamos lá. X, duas linhas, vai ser 7 mais 3 sobre 2. Então, nós vamos ter 10 dividido por 2, vai ser igual a 5. Temos aqui a segunda raiz, encontrado outro valor de x. E aí, pessoal, nesse caso, essa função, ela vai ter duas raízes diferentes. Por quê? Como é que eu sei quantas raízes uma função vai ter? Vai depender muito do valor do delta. Nesse caso, o nosso delta, ele foi maior que zero. Quando o delta é maior que zero, nós temos duas raízes diferentes. Né? Quando o delta é igual a zero, nós ainda vamos ter duas raízes, só que essas duas raízes vão ser duas raízes iguais. Ou seja, o x' e o x duas linhas vai ter o mesmo valor. Quando o delta for menor que zero, ou seja, o delta der negativo, então a gente vai dizer que não há raízes reais.
não há raízes reais. Viu? E como é que fica isso no gráfico? Quando, vamos dizer, quando o delta for maior que zero. A gente sabe que pode ter duas situações, né? No gráfico. Ficou linda essa reta? O A pode ser maior que zero, né? Da função, que é o caso desse daqui. E o A pode ser menor que zero. Quando o A é maior que zero, a concavidade é para cima. Se o delta for também maior que zero, esse gráfico ou a parábola vai cortar o eixo das abscissas em duas partes diferentes. No caso aqui do exemplo, vai cortar no 2 e no 5. Se o A for negativo, a função aqui, o A for negativo, então a concavidade vai ser para baixo, mas ainda vai cortar, se o delta for maior que zero, vai cortar em duas partes diferentes. Agora, se o delta deu zero, na mesma situação, o A positivo e o A negativo, né? Então, se o delta for zero nessa situação, a concavidade vai estar para cima, mas só vai encostar em um ponto aqui no eixo das abscissas. Aqui não ficou muito encostado não, mas é para encostar aqui no desenho. Se o A é menor que zero, é negativo, mas o delta deu zero, então a concavidade é para cima e vai encostar em um ponto no eixo das abscissas, viu? Agora, se o delta for menor que zero, como é que vai ficar o gráfico nessas duas situações, né? Como é que fica esse gráfico? Quando o delta é menor que zero, a gente viu que não tem raízes reais. Mas se você for substituindo alguns valores, ele não vai cortar o eixo das abscissas em nenhum ponto. E no caso aqui, se o A for maior que zero, você vai formar uma parábola acima do eixo de x. Se o A for menor que zero, essa parábola ela vai ficar abaixo do eixo de x, ou abaixo do eixo das abscissas. Ok, pessoal? Então, espero ter ajudado. Aguardem a nossa próxima webconferência, que aí vocês tiram as dúvidas.